Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, mais uma vez estamos aí em contato com vocês, como acontece todas as terças-feiras, aliás, todas as quartas-feiras, né? À noite é o momento em que nós estamos comentando a sequência de um estudo já iniciado desde o ano passado, que é o Evangelho e sua simplicidade. Mas nessa etapa nós estamos analisando o Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha é, na verdade, aquela proclamação que Jesus fez marcante. Ou seja, ali ele define, né, à luz dos seus esclarecimentos com base na lei de amor que ele foi portador, a nova visão sobre Deus, né, modificando, né, aqueles conceitos arraigados da legislação civil que foi incorporada em textos do Antigo Testamento. Mas Jesus referenda, e no Sermão da Montanha, ele amplia a compreensão dos 10 mandamentos, ou seja, da lei divina. Isso é que é importante para nós. E então, essa compreensão que nós buscamos ter sobre o Sermão da Montanha à luz do Espiritismo é realmente algo que dá um diferencial para compreendermos o ensino moral de Jesus. Nós temos então comentado, né, vários versículos do Sermão da Montanha, já comentamos todas as bem-aventuranças. Mas acontece que o Sermão da Montanha é longo e ele dá várias orientações, recomendações, algumas advertências e alertas, e também nos ensina a orar, né, com a prece do Pai Nosso. Mas vejam que hoje nós vamos comentar o versículo anotado por Mateus, que é o capítulo 5, versículo 19. Disse Jesus: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então vejam, que mandamentos é esse a que Jesus se refere? Obviamente, aos 10 mandamentos de Moisés, a lei divina, né, que foi registrada por Moisés nos seus livros iniciais. Mas, então, nós já comentamos, inclusive, em reuniões anteriores, através aqui deste programa de televisão, que Jesus afirmou: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas em todo momento ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Isso significa o seguinte: ele não veio destruir a lei divina, os 10 mandamentos. Veio dar cumprimento, ele veio dar aprofundamento, ele veio dar complementação, ilustração à lei divina. Mas ele vem alterar substancialmente, sim, aquelas leis civis. Haja vista a compreensão sobre a justiça divina, que nós passamos a compreender Deus como sendo a expressão do amor, conforme registrou o apóstolo João. Então veja, aquele que violar os 10 mandamentos, é assim é que nós vamos entender. Esse ele será considerado menor, mínimo, não é? No reino. Isso significa que Jesus não estava fazendo uma acepção ou um anúncio de um reino dele, mas é o reino naquele sentido que nós já falamos várias vezes, né? Ou seja, é um estado de alma
compatível com a lei divina. Então o reino de Deus, ele está no nosso íntimo, no nosso coração. A lei divina está esculpida na nossa consciência, conforme registrou Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então, na verdade, o que ele estava dizendo? Que estava substituindo, estava sepultada aquela ideia do dente por dente, olho por olho. E agora, o mandamento básico, né, como nós já temos comentado, é amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, o respeito a Deus fica expresso dessa forma, né? A admiração, o respeito, a veneração a Deus se consagra com a materialização do respeito ao próximo como a si mesmo. É nessa circunstância, então, que nós passamos a entender esse estado de alma, vamos assim dizer, não é? Que é o reino dos céus. E ser grande no reino dos céus, como disse Jesus aqui, é aquele que tem a prática, né, realizada, tem a prática concretizada, ou seja, com base nos 10 mandamentos registrados por Moisés e grandes exemplos daqueles que foram notáveis aplicadores, né, que foram efetivamente como os profetas que colocaram em prática esses ensinos dos 10 mandamentos. E Jesus veio referendar, ele veio aprofundar tudo isso para nós. Então é o serviço bem feito, de acordo com as regras de Deus. É isso que merece o galardão, que merece, vamos assim dizer, a distinção real de valor, né? E é o valor não de natureza material. Então não é um reconhecimento unicamente humano, material, mas é um reconhecimento de valores imperecíveis, são virtudes, né? São virtudes com base na moralidade ensinada por Jesus. É isso que fica registrado, né, nessa frase em que Jesus dá esse alerta e ao mesmo tempo um convite, uma recomendação no Sermão da Montanha, que aquele que colocar em prática, que cumprir, que ensinar os mandamentos, esse será chamado grande no reino dos céus. Então o grande não é o maior, vamos assim dizer. O grande significa exatamente aquela grandiosidade de alma. Então é uma expressão, né, que Jesus utilizou para que ele fosse entendido naquela época, na oportunidade do contato com aquele povo. Em função de tudo isso, é interessante nós lembrarmos que nós temos muitos exemplos de criaturas que se colocaram nessa posição, não é? De aplicadores fiéis da lei divina, dos ensinos que Jesus trabalha, né, a partir dos 10 mandamentos. E é isso que dá o valor às pessoas. Então vejam, se nós olharmos na história da própria igreja, os santos, vários desses santos foram considerados como tal pela igreja pelo fato de terem executado atitudes dignas, né, de benefício à humanidade, benefício ao próximo, e alguns inclusive fazendo curas. Agora, não quer dizer isso que essa santificação que é de ordem humana, que é de ordem terrena, venha coincidir exatamente com o galardão lá no mundo espiritual. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Apenas queríamos chamar a atenção dessa realidade, né? E nós temos, inclusive, aqui no Brasil, né, na história, né, dessas santificações, o caso de uma santa, né, que viveu, santa no dizer da Igreja Católica, e que viveu em Salvador, e que teve uma vida de dedicação ao próximo, de renúncia e dedicação ao próximo,
que foi canonizada como a Santa Dulce dos Pobres. Mas por quê? Pelo bem que ela demonstrou se dedicar e fazer ao próximo durante toda a sua existência. Então, isso aqui é importante, é esse galardão que demonstra grandeza de alma. É essa a ideia que nós temos que sempre marcar e registrar. Nós temos aqui também, no Brasil, muitos exemplos marcantes. E sem dúvida nenhuma, para nós, né, espíritas brasileiros, é o caso de Francisco Cândido Xavier. Não é? É uma pessoa extremamente simples, foi pobre, apenas trabalhou até se aposentar, mas dedicando-se desde a sua juventude ao próximo. Né? No centro que ele fundou inicialmente aos 17 anos de idade, numa cidade do interior de Minas, que é Pedro Leopoldo, e depois de aposentado, atuando em Uberaba até o final da sua existência, junto à Comunhão Espírita Cristã e junto ao Grupo Espírita da Prece. Chico sempre foi o exemplo da simplicidade, da humildade e, acima de tudo, da prática do bem, em atenção às pessoas. E a prática do bem, inclusive, e é isso que nós temos que chamar a atenção, no sentido moral, no sentido espiritual, porque ele dava acolhimento a todas as pessoas que o procuravam naquelas longas filas, né, que se formavam lá em Uberaba, buscando o atendimento do Chico e, em alguns casos, as pessoas pretendendo receber uma mensagem de familiares desencarnados. Então, o Chico recebeu essa oportunidade na sua vida de ser considerado um homem voltado ao bem. Em função disso, é que Chico Xavier foi reconhecido não apenas pelos espíritas, ele foi reconhecido pelo público brasileiro de uma forma geral. Veja, neste ano nós estamos aí completando o cinquentenário, 50 anos dos Pinga-Fogos com Chico Xavier na antiga TV Tupi de São Paulo. Ali ele abriu um caminho, né, para se expor junto à mídia brasileira. Mas Chico, através dos seus livros, através dos seus exemplos, tornou-se respeitado e conhecido fora dos muros, fora do ambiente espírita propriamente dito. Tanto que ele veio a ser votado, né, numa disputa que houve já depois da desencarnação dele. Imagina, no ano de 2012, o canal de TV SBT fez uma competição para escolher o maior brasileiro de todos os tempos. E aí vários grupos registraram nomes de políticos, esportistas, artistas, etc. E depois de toda essa contenda que se prolongou por alguns meses, Chico Xavier foi o mais votado. Então, no ano de 2012, no segundo semestre, Chico Xavier foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Agora, isso também, eu diria, uma homenagem humana, terrena. Mas nós sabemos que essa homenagem humana, terrena, tem muita ligação com aquilo que ele fez por merecer, né? Que criou essa respeitabilidade junto ao povo de uma forma geral. Então, mas Chico tinha uma característica, ele se fazia pequeno, ele não era de chamar a atenção sobre si próprio. Então vejam, é esse o aspecto importante. O que ele dizia? Eu sou um cisco, não é? Fazendo até uma brincadeira, um comentário jocoso com o próprio nome, Chico Cisco. Mas com isso, ele queria dizer que ele era pequeno. Mas era essa a posição que ele se colocava, de humildade e de simplicidade, mas de grande devoção ao cumprimento do atendimento do próximo e de respeito a todas as pessoas que sofriam e que o procuravam. Então esse acolhimento dele
é que fez com que ele se transformasse realmente num gigante, apesar de ser o homem simples, de se considerar um cisco, mas aos olhos, no conjunto de virtudes, de valores morais e espirituais, ele sempre foi um grande exemplo. Há muito tempo atrás, quando foi comemorado 50 anos, né, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, veja bem, naquela oportunidade, o Chico, quando ele completou 50 anos, nós estamos nos referindo aí ao ano de 1977, então é lá para trás, e que Chico foi muito procurado por pessoas, né, que davam sempre atenção ao seu trabalho, que queriam valorizar, que o entrevistavam, e nós também estivemos o entrevistando e o visitando em Uberaba, por ocasião dos 50 anos da mediunidade do Chico. Mas veja, numa certa feita, ele respondeu a um jornalista espírita, isso foi divulgado: eu sou sempre um Chico Xavier, lutando para criar um Chico Xavier renovado em Jesus, e pelo que vejo, está muito longe de aparecer como espero e preciso. Então, olha a grandiosidade desse homem que sempre se fez pequeno, quando ele afirma que ele está lutando para ser e ter aquela imagem que o povo tem dele. Sou sempre um Chico Xavier para criar um Chico Xavier com base no que ele diz? Renovado em Jesus. Mas olha a posição dele de humildade e simplicidade, e que pelo que vejo está longe de aparecer como espero e preciso. Esse era Chico Xavier. Então nós temos aí, no exemplo dele, com essas frases que nós temos lembrado, né, sobre Chico, que tem tudo a ver com esse comentário, né, que nós estamos fazendo sobre versículos do Sermão da Montanha, que falam daquele que é o menor no reino dos céus e aquele que cumprir e ensinar os mandamentos será considerado grande no reino dos céus. Então essa ideia fica muito claro, né, na vida missionária de Francisco Cândido Xavier. E nós gostaríamos também de lembrar, já que nós estamos focalizando Chico Xavier como um exemplo, né, para toda essa situação, de lembrarmos o seguinte: o Chico, quando houve a comemoração dos 100 anos do seu nascimento, então no ano de 2010, fazia 8 anos que ele havia desencarnado, no ano de 2010 foram feitas várias comemorações, evocações dos exemplos, né, da vida e obra de Chico Xavier. E nós tivemos um privilégio, uma feliz oportunidade na época, como diretor da Federação Espírita Brasileira naquela oportunidade, de coordenar um movimento nacional, junto com as federações estaduais, né, com todo o país. E na época foi elaborado um cartaz homenageando o Chico, colocando a figura de Chico no centro, psicografando, né, e ao lado, encimando como se fosse a moldura de um quadro, 5 palavras-chave que deveriam representar o modo de ser de Chico Xavier, representar o perfil de Chico Xavier. Quais eram essas palavras que foram escolhidas, né, e que foram colocadas nesse cartaz divulgado pelo Brasil inteiro? A primeira delas, saber. Mas que saber é esse que o Chico tinha, se ele era um homem simples e humilde e não letrado? Saber espiritual, porque ele foi o intermediário de centenas e centenas de espíritos desencarnados. Ele nos legou, enquanto ainda encarnado, 410 obras publicadas. Então ele foi o intermediário da espiritualidade para nos dar informações, esclarecimentos sobre a relação entre a humanidade desencarnada e a humanidade encarnada.
e foi também o intermediário para receber milhares de cartas familiares, aquelas cartas de consolo, de apoio às famílias, assinadas por espíritos que partiram, né, e que deixaram saudades no seio de suas famílias. A outra palavrinha-chave, né, que foi colocada nesse cartaz era o espírito. Tem a ver com o saber espiritual. E a outra palavra é o espírito. Por quê? O Chico, como espírito encarnado, ele agiu de uma forma, como dizia Herculano Pires, né, o grande filósofo espírita brasileiro, como um ser interexistente, ou seja, ele, um espírito encarnado, servindo de intermediário para os espíritos desencarnados. Então, essas informações todas que ele trouxe, e principalmente essas cartas familiares, permitiram a identificação dos espíritos comunicantes. E também muitos daqueles poemas, desde o Parnaso de Além-Túmulo, onde foram identificados, né, os poetas portugueses e brasileiros desencarnados que escreveram pela psicografia de Chico. Então, ele permitiu a confirmação da imortalidade da alma, da sobrevivência do espírito, da individualidade do espírito desencarnado e da identidade do espírito. Então isso, sem dúvida nenhuma, foi marcante na vida do Chico Xavier. A outra palavrinha-chave, né, que representa tudo que Chico Xavier sempre devotou, é fé. Ele sempre foi um homem de fé, superando inúmeros problemas. Ele teve muitas dificuldades em toda a sua existência, mas ele sabia superar, suplantar tudo para que ele transformasse sempre de um intermediário para atender as pessoas e não de reclamação ou de lamúria dos problemas que ele trazia. Então, quando nós falamos que ele é um homem de fé, nós lembramos de uma mensagem muito carinhosa de Meimei, escrita pela psicografia de Chico. Não percas a tua fé, ainda, né, que os ambientes estejam atemorizando a todos nós. Encerra Meimei dizendo assim: amanhã será outro dia. Então Meimei chama a atenção sobre a confiança em Deus, a confiança no futuro, e essa foi a característica de Francisco Cândido Xavier como um homem de fé. A quarta palavrinha-chave foi caridade. E o Chico sempre praticou a caridade. Quando nós falamos caridade, muitos lembram a caridade de doar alguma coisa, mas é o doar físico que ele fazia nos atendimentos, né? Nas peregrinações desde a sua juventude, depois em Uberaba, no bairro dos Pássaros Pretos, mas também a caridade espiritual, a caridade moral, a que ele sempre se dedicou em atenção às pessoas, sabendo ouvir, mas também levantando o estado de alma daquelas criaturas. E a quinta palavrinha-chave que caracteriza Chico é amor. E a palavra amor, ela é uma conjunção, uma consequência das anteriores: o saber espiritual, o espírito, a fé e a caridade. E porque ele sempre soube se doar em direção ao próximo. Então, sem dúvida nenhuma, Francisco Cândido Xavier, ele se caracterizou como uma pessoa perfeitamente enquadrável nesse versículo do Sermão da Montanha que nós comentamos hoje, que aqueles que cumprir e ensinar o mandamento de Deus será chamado grande no reino dos céus. E exatamente esse homem simples, que se chamava de Cisco, esse homem simples que mostrou que ele estava querendo ser aquilo que imaginavam que ele fosse, numa lição de humildade e simplicidade, ele sempre foi o homem que soube se dedicar ao bem, ao amor e à paz. O grande exemplo de alguém digno de ter realmente esse estado de alma, vamos assim dizer, não é? De estar coerente com o reino dos céus,
com o reino de Deus.